Olá, amigos. Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 8h30 e também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o Superintendente Regional do INCRA, no Maranhão, Zé Carlos Nunes. Na pauta, reestruturação do INCRA, demanda por terra e desapropriações e infraestrutura nos assentamentos. Superintendente, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos e a todas que nesse momento estão participando, vendo o programa Sindicep Entrevista da TV Alternativa. Zé Carlos, primeiro vamos falar um pouco da reestruturação do INCRA. Afinal, o órgão foi muito sucateado no governo anterior. Como está esse processo? Realmente, lamentavelmente, o INCRA, a partir do golpe que houve da destituição da presidente Dilma, o sistema agrário foi desmontado. O primeiro projeto foi a extinção do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Consequentemente, o INCRA foi desconstituído a cada ano, chegando ao ponto de ter menos de um terço de funcionários que tinha há 10 anos atrás, com uma demanda imensa. Não é? E só para você ter uma ideia, o último concurso público que houve, a não ser esse recente, que o presidente Lula determinou, fazem mais de 12 anos. É um órgão que foi envelhecendo e não houve recomposição. Um órgão que não teve uma evolução na sua valorização dos servidores. Não tinha um plano de cargos e salários definido. Um órgão que não havia um concurso público e muito menos prestigiava os servidores. Com o nosso novo governo, o INCRA começou a se recompor. O sistema começou a se recompor. O Ministério foi recriado, o presidente Lula deu a determinação que precisava resgatar essa dívida imensa que o país tem com aqueles que estão no campo produzindo alimentos para nós da cidade comermos, que é em torno de 65% a 70% dos alimentos que nós comemos na cidade vem da agricultura familiar. Resolver a questão dos conflitos agrários, dos nossos acampados, daqueles que realmente não têm terra e que a Constituição lhes dá o direito de ter terra para viver. Então essa foi a determinação do presidente Lula. Nós passamos 2 anos, parados praticamente. O primeiro ano, porque o orçamento que nós trabalhamos foi o orçamento que o Congresso aprovou ainda no governo passado. No segundo ano, nós estamos acompanhando o embate e nós não conseguimos fazer uma maioria clara no Congresso para poder apoiarmos as decisões políticas para valorizar e implementar a questão agrária. Mas esse ano já começou a mudar. Isso que é importante. Superintendente, apesar dos esforços do governo, ainda existe muita reclamação dos movimentos em relação à aquisição de terra, a essa questão da reforma agrária. No Maranhão não é diferente. Como está essa atuação do INCRA no Maranhão? Primeiro, eu quero dizer que as reivindicações dos movimentos sociais é plenamente justa. As reivindicações, as insatisfações que tem são plenamente justas. E uma parte se justifica. Pelo primeiro ano não temos orçamento. O segundo ano, essa questão da relação de forças no Congresso Nacional. E a ainda não capacitação de uma estrutura do INCRA compatível com a demanda que os nossos movimentos sociais reivindicam. Mas o ano passado, no final do segundo semestre, já foi aprovado, feito um concurso público e o INCRA deve estar recebendo nas próximas semanas 32 servidores novos. Por exemplo, na área quilombola, nós vamos mais que duplicar o número de antropólogos que nós tínhamos. E olha que o Maranhão é o estado, eu acho que ele e Bahia são estados que detêm a imensa quantidade de comunidades quilombolas. Então, os recursos já começaram a chegar. Por exemplo, nós já, somente esse ano, nós já pagamos mais de 100 milhões de reais em apoio inicial, que é aquele valor de 8 mil reais que nós damos para cada família, para começar a se instalar lá, que é muito pouco, claro, que precisa muito mais.
Nós já começamos a contratar habitações, que nos 2 anos anteriores não contratamos uma habitação, porque não havia recurso. Infelizmente, os recursos foram colocados no orçamento para o Ministério das Cidades e não para o INCRA, para o MDA. Então, assim, eu posso garantir a vocês que eu volto de Brasília, passei lá 2 semanas, a última semana toda em reunião com superintendentes da Conab, do MDA e do INCRA, exatamente dando para nós as metas e as diretrizes para que a gente possa iniciar esse ano muito fortes e realmente dando respostas, fazendo entregas para que o nosso povo, os assentados, acampados, agricultores e agricultoras familiares desejam. Agora, superintendente, porque é importante a gente também explicar que a questão da reforma agrária é muito complexa, né? Desde a aquisição até todo o processo ao final com a criação do assentamento. E aí eu pergunto para o senhor, mesmo com a explosão do agronegócio, ainda temos muita terra improdutiva no Estado, que são Sim. passíveis de desapropriação? Sim, eu disse recentemente que esse dado é um pouco controverso, mas entre 60% a 70% dos alimentos que nós consumimos na cidade, eles vêm da agricultura familiar. Então não se pode conceber o Brasil com essa extensão territorial que nós temos, as condições geológicas que nós temos, a questão social que nós temos, que nós possamos ser um país economicamente rico sem ser socialmente justo. Perfeito. E para ser socialmente justo, não se pode conceber que a agricultura familiar não esteja no primeiro plano, que ela não seja lhes dada todas as condições para que eles vivam com dignidade, no mínimo. Com dignidade, no mínimo. Portanto, o agronegócio ele tem sua importância para a balança externa do país, tem importância, mas para o país, para a questão social, a agricultura familiar, ela tem que estar no plano de frente de qualquer governo, e do nosso ela está. E é importante destacar que o agronegócio tem também seu financiamento, né? Então não há necessidade de brigar, não tem que haver briga entre os outros. Agora precisamos convergir para que os dois consigam caminhar. O agronegócio tem que ter seu espaço, mas ele não pode sufocar a agricultura familiar. E nós, do governo, temos que dar condições. Temos que dar condições de instalação, temos que dar condições de habitação digna, de infraestrutura e de crédito. Até para que o assentado também não tenha que sair depois, né? Não tenha que sair. E mais do que isso, para a própria sucessão rural. Perfeito. Não é? O agricultor, o filho do agricultor, a filha do agricultor, ela tem que olhar para o seu lugar, para os seus pais, para o seu modo de viver e tem que dizer, bom, aqui eu posso ficar e posso continuar vivendo e cada vez viver melhor. Ele não pode chegar e olhar aquela terra nua, aquela casa de taipa, aquela falta de condições de habitabilidade, de viver principalmente, e dizer assim, olha aqui, por que eu posso ficar aqui? Por que eu tenho que ficar aqui? Perfeito. Aí ele não fica, vai para a cidade, provavelmente para a periferia, sem emprego, e aí fica totalmente vulnerável àqueles malefícios que a gente sabe, conhece, que as grandes cidades concentram e propiciam para quem está sem visão ou sem possibilidade nenhuma. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o superintendente regional do INCRA no Maranhão, José Carlos Nunes. Zé Carlos, você falou, uma das dificuldades, claro, é o orçamento. E nós temos um Congresso que é extremamente contra os trabalhadores, principalmente a agricultura familiar. Como é que está sendo organizado para melhorar esse orçamento em relação ao INCRA? Com relação ao orçamento, a gente pode até ser dito, e é verdade, que nós estamos começando um pouco atrasado. Mas o orçamento desse ano, que todos estão acompanhando aí pelas redes sociais, pela mídia,
O orçamento desse ano, que deveria ter sido aprovado em dezembro, ainda hoje não foi aprovado. Passou pela comissão, a gente acredita que deveria ser até o final desse mês, mas pelo menos, no máximo, até o começo do mês de abril está aprovado. Mas olha o tempo que nós perdemos. O INCRA está trabalhando, como todas as instituições, com um 12º só, que é previsto na legislação, que é muito pouco, não é? Mas a questão orçamentária, a gente sabe que é o Congresso que faz. Sim. Não é? O Congresso é que faz o orçamento e que coloca os recursos para que se possa ampliar. Todos sabem da questão das emendas. Hoje, as emendas, ao longo do tempo, se construíram, se reconstruíram, se consolidaram num valor extremamente alto. Não é? Absurdo, né? Está maior até do que a maioria dos ministérios. Pois é um orçamento muito grande, mas é uma decisão que está no Congresso, que foi feita, que isso dificulta também a questão da gestão do Executivo. Claro. Não é? Porque um orçamento que deveria ser do Executivo Feito pelo Legislativo. está sendo grande parte feito pelo Legislativo. Essa é uma dificuldade. Mas acho que nesse ano, acredito, e já tem dado amostra disso, desse entendimento que o governo tem, principalmente agora com os novos presidentes da Câmara e do Senado, para que essas questões fluam de forma mais fácil e que os recursos do governo federal cheguem realmente na ponta para quem precisa. Isso é que nós temos que lutar. Agora, superintendente, essa falta de recurso, ela afeta, claro, aqueles que estão pretendendo, que precisam da terra. Mas e os trabalhadores que já estavam assentados, também sofreram muito com esse orçamento? Todos sofrem porque aqueles que estão acampados precisam da terra que a Constituição lhes dá o direito. Aqueles que estão já assentados precisam de condições de permanecer no campo. Precisam de habitação, precisam de infraestrutura, precisam de estradas, como é o caso, por exemplo, da Camacaoca, né, que é uma comunidade em que nós reivindicamos, aprontamos o projeto, mas não podemos implementar até agora por questões orçamentárias. Embora essa questão já tenha estado na Justiça e tenha havido uma determinação judicial para que nós façamos essa estrada da Camacaoca. Que lá em Camacaoca é um problema mais grave, porque há um conflito entre assentados, entre acampados e indígenas. E a gente precisa agir nesse sentido. Agora, me diga uma coisa, em relação aos assentados, o que foi feito já de casas, por exemplo, entrega de casas, e o que tem previsto para esse ano? Não, nos 2 anos passados, nós não conseguimos aprovar nada porque não tinha recurso. Certo. Esse ano, com uma manobra que eu falo o seguinte, com um esforço muito grande do ministro Paulo Teixeira, junto com o presidente César do INCRA, nós conseguimos um pouco de recursos, de um recurso que já existia na Caixa, era um recurso que não era nem do orçamento atual. E com isso, nós já conseguimos contratar recentemente 193 unidades, não é muito, para quem trabalhou na Caixa e construiu habitações como nós construímos, isso é muito pouco, né? Mas é o começo, 193 unidades que beneficiam 13 assentamentos. Nós estamos pulverizando para que dê um pouquinho para cada um, não é? E isso faz com que as comunidades, os assentamentos tenham esperança de que as coisas vão acontecer e que a nossa esperança, e é para isso que nós estamos trabalhando. Esse déficit para os que já estão assentados ainda é muito grande? Muito grande, muito grande. E nós aqui defendemos, nós daqui da SR Maranhão, defendemos claramente, e já pautamos isso no plano federal, de que há um equívoco realmente de gestão. Qual é? No nosso entendimento, os recursos para a cidade têm que estar no Ministério das Cidades. O recurso para o campo tem que estar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, no INCRA. E aí nós vamos fazer acontecer. E o que está acontecendo é que os recursos do Minha Casa é Minha Vida, eles foram todos para o Ministério das Cidades. E é isso que nós estamos debatendo, é isso que nós estamos colocando, e é isso que o nosso ministro e o presidente do INCRA, César, estão trabalhando para que o governo enxergue, que deixe com o INCRA os assentamentos, os acampamentos e a questão quilombola. Eu queria até que deixasse a questão indígena.
Mas se deixar a questão quilombola e os assentamentos com o INCRA e nos der condições de recurso, nós vamos fazer o que fizemos na Caixa, que foi as maiores quantidades de habitações que foram feitas no país. Nós temos, inclusive, eu sempre cito um recorde de contratar pela Caixa mais de 25 mil unidades num dia só. Superintendente, mas tem outra coisa também, né? Me parece que, quando feito pelo próprio INCRA, a unidade sai ainda mais barata do que pelo Minha Casa Minha Vida, não? Não, eu acho que o valor é o mesmo. É o mesmo? O valor é o mesmo. O que favorece é, primeiro, o foco, não é? O INCRA vai focar exatamente o nosso público-alvo. Segundo, nós temos um banco de dados. Nós conhecemos as localidades. Então, os projetos, eles são construídos e ficam aptos a serem contratados de forma muito rápida, de muito mais rápida. Esse é que é o grande ganho. Mas eu pergunto o seguinte também, a visão do Minha Casa Minha Vida é mais urbana, realmente. Urbana e rural. Mas eu digo o projeto da casa em si, ou tem uma específica para o rural? Não. O projeto, praticamente, o valor da casa hoje, ela está em torno de 75 mil reais, o valor de uma casa completa. Pelo custo do SINAP, conforme os engenheiros nos colocam, só dá para fazer uma casa de 2 quartos. 2 quartos, um terraço, banheiro, cozinha, lavanderia. É mais ou menos isso, com variações de tamanho, eu creio. Mas basicamente isso. Tanto na Caixa como aqui, e na época ainda que eu estava na Caixa, o tamanho da casa praticamente era o mesmo daquilo que a Caixa fazia na área rural, com que o INCRA fazia na área rural. Certo. Na área urbana muda. Aí é um outro subprograma que aí dá condições, dependendo da faixa salarial do público-alvo, você pode fazer casas ou apartamentos que variam daquele simples até apartamento para classe média alta. Agora, então, pelo que o senhor está falando, os trabalhadores que ainda estão acampados têm uma boa perspectiva de agora terem acesso a isso? Sim. No dia de ontem, na programação de avaliação das metas, os nossos chefes de divisões, reunidos comigo, nós definimos algumas prioridades para o governo federal de vulto. E na questão dos acampados, nós temos umas 6 fazendas aqui prioritárias, tem mais, mas nós temos 6 prioritárias para poder começar a resolver essa questão extremamente grave. E uma delas, por exemplo, é a Fazenda Salgador. Lá é o maior acampamento que existe do estado do Maranhão. São em torno de 1.000 famílias que estão lá. 17 comunidades que estão há mais de 15 anos sofrendo porque não se tem uma resposta para isso. Nem pode investir no local. E não pode investir. Então, eu fiz pessoalmente uma conversa com os proprietários, com seus advogados, acertamos um preço, um valor. É uma área de 28 mil hectares, uma área que dá para fazer um grande assentamento, resolvendo o problema daquelas famílias todas e talvez mais alguma coisa. E acertamos, agora estamos dependendo de que seja aprovado esses recursos para que se possa aplicar. Esse é um exemplo, mas nós temos mais exemplos que nós estamos nessas condições de ter recursos para poder fazer a aplicação. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o Superintendente Regional do INCRA no Maranhão, Zé Carlos Nunes. Superintendente, em tempos de alimento em alta, o governo tem prometido fortalecer as políticas públicas, né, em apoio à agricultura familiar. E, claro, isso inclui assentados. Como é que está andando esse projeto no Maranhão? Como ele disse, na semana passada nós tivemos reunido, o ministro chamou uma reunião, o ministro Paulo Teixeira chamou uma reunião dos
superintendentes todos do Brasil, da Conab, do MDA, do INCRA, a ANATER, assistência técnica, que é fundamental nesse processo, e mais 2 entidades de Minas e São Paulo que tratam de agricultura, exatamente para tratar dessas questões. Como tratar o fortalecimento para que esses alimentos tenham o menor impacto possível na vida do povo brasileiro. E daí, mais uma vez, nós ressaltamos a importância da agricultura familiar, porque tem que ter crédito para eles. Se tiver muita produção, a gente vai ter preços mais baratos. Obviamente, a gente sabe o impacto que tem a questão sazonal, a questão do tempo, né? Tudo isso tem, mas se tiver incentivo para produzir com qualidade, porque não se pode mais conceber o agricultor e a agricultora trabalhando na enxada, na pá, e ali cavando e roçando, queimando roça. Existe hoje uma técnica que o nosso pequeno agricultor tem que ter acesso. Nós temos que dar condições a isso, para que exatamente nós não soframos com esse tipo de impacto e que ele é muito usado pela oposição para criticar o governo, mas eles sabem, não é, que parte se deve à questão tempo sazonal e realmente o próprio orçamento que o Congresso aprova, que diria que tem muito mais dinheiro para a agricultura familiar. Agora, assim, a gente, como você falou, é sazonal, mas o assentado, principalmente, ele quando recebe uma terra, ele não tem nada. Então, para ele produzir, ele realmente precisa de uma série de recursos. Você falou, tem o crédito de implantação, não é isso? Apoio inicial. Apoio inicial. Depois, o que está previsto durante todo esse processo para o assentado? Que já temos, inclusive, recursos. O Fomento Mulher, por exemplo, que é um apoio em que você entrega para as mulheres, que é uma prioridade nossa também, porque nós sabemos que as agricultoras familiares, elas têm uma participação muito forte na produção desses alimentos, então nós queremos dar a elas, isso já é um programa que já existe no INCRA, um recurso para que ela possa construir um projeto, não é, econômico na sua propriedade. Nós já temos recursos, nós já estamos aqui com uma ideia de fazer uma parceria com o governo do Estado. Isso está previsto uma reunião para a semana que vem com o governador. Não é? Nós temos parceria com municípios. Nós vamos, inclusive, agora aumentar as parcerias com vários municípios para que nós possamos não só trabalhar a questão de fomento, mas também a questão de regularização das terras, títulos de terra. Nós temos aqui assentamentos feitos há não sei quantas décadas, sem que o assentado tenha o título dele, o direito, porque enquanto ele está lá, tu és assentado, tem um número lá no INCRA, mas ele não tem a garantia, ele não tem o papel para que ele possa ir num banco e tirar o empréstimo. E essa é uma prioridade nossa. E foi dito claramente pelo ministro, que falou pelo presidente, que era uma prioridade do governo federal do presidente Lula. Regularizar os assentamentos e dar o máximo de título possível que se possa dar. A gente já vinha com essa prioridade desde o ano passado. E agora nós vamos fortalecer muito mais ainda. Agora, superintendente, além desse crédito, né, individual por família, também há um apoio para a associação, né? Aquilo que tipo assim, eu lembro que antes havia a construção de casas de farinha, por exemplo, ou uma agroindústria, uma pequena agroindústria de beneficiamento, isso sairia para a associação. Ainda existe isso? O programa existe, mas nesse momento não temos recursos que nós chamamos para infraestrutura. Não só para isso, como para estradas, por exemplo, não é? Para poços artesianos, mas para equipamentos. Isso. Está previsto sim, isso foi tratado e nós estamos querendo ver essa questão orçamentária, dessa aprovação do orçamento, para ver como é que o governo, depois do orçamento aprovado, ele pode trabalhar para que haja recurso para isso. Nós estamos esperançosos, né? É a nossa posição, sempre somos esperançosos e vamos ver se a gente consegue que esse recurso chegue até aqui. Superintendente, por favor, faça também para a gente um balanço, assim, em relação à sua gestão, a aquisição de terras,
eu sei que teve essa dificuldade de orçamento, mas mesmo assim, o que já foi feito de previsão, pelo menos, né? Porque você faz antes de adquirir a terra, mas tu tem que fazer um projeto, tem que saber onde buscar e como buscar. Como é que está feito isso? As metas, elas são amplas. Por exemplo, na parte de obtenção de terras, há um desafio, por exemplo, nosso, para esse ano, de vistoriar mais de 18 mil hectares. É só um exemplo. Há uma previsão que é muito pequena, que eu vejo ainda na questão do crédito, né? Mas tudo está sendo colocado ainda em função do orçamento não estar aprovado, não é? Mas assim, de maneira geral, eu posso dizer que o INCRA tem sido um grande aprendizado para mim. O INCRA tem sido talvez o maior desafio que eu tive na minha carreira de gestor de executivo público. 33 anos na esfera federal, fora, e agora mais 2 anos, completando 2 anos, aqui defendendo a agricultura, defendendo a reforma agrária, defendendo as bandeiras de luta do nosso partido e do INCRA, uma instituição extremamente importante para o país. Como já falamos, foi deixado de lado porque os governos que nos antecederam, eles não tinham preocupação com o agricultor, com o pobre, com o preto, né? Com o trabalhador. Verdade. O foco daquele governo era um outro governo, um outro foco. Portanto, é um aprendizado muito grande ter que trabalhar com uma equipe sem as condições de trabalho, sem as condições materiais de trabalho, sem uma perspectiva de crescimento, que tudo isso está sendo trabalhado dentro do INCRA para recompor, para dar para o servidor, né, um plano de cargos e salários, para dar para o servidor condições de trabalho e não sustentando um peso muito grande com uma quantidade de gente incompatível com a demanda que nós temos. Daí essa aprovação desse concurso público que vem em 32 mil. Falando em condições de trabalho, como é que está a infraestrutura física do INCRA hoje? Como é que está? Vocês estão num prédio hoje alugado, mas tem um prédio próprio, né? Como é que está isso? Foi uma coisa que eu me deparei e achei assim absurda. Nós estávamos num prédio alugado que não nos comporta de forma adequada. Isso. E é um prédio grande, porque infelizmente no Maranhão, aqui em São Luís, eu procurei imóveis até para me mudar e não achei nada que justificasse sair. Consegui negociar um aluguel que eu recebi com 2 anos de defasagem. Em vez de aumentar, eu negociei para baixar. E baixou significativamente, para ficarmos lá. Ao mesmo tempo, eu recorri à bancada federal. E aqui eu quero fazer um testemunho, né, da grandeza da bancada federal do Maranhão, dos deputados federais e dos senadores, que, para surpresa de muitos, né, atenderam ao apelo que eu fiz e destinaram, em dezembro do ano retrasado, 5 milhões de reais para o INCRA. E dezembro passado, mais 5 milhões e meio. Totalizando 10 milhões e meio para recuperar o prédio imenso, bonito, que estava se acabando no anil. Inclusive, teve algumas postagens em alguns blogs denunciando esse descaso, que realmente estava acontecendo. E nós já começamos a fazer a reforma, contra toda a burocracia vencida, nós começamos no final do ano passado. Aí começamos a consertar o telhado, porque o telhado estava se acabando, e estamos trabalhando nisso para ir para a parte interna. Ali sim, nós do INCRA vamos ter uma condição realmente muito mais digna de trabalho. Além do que, a intenção que eu propus é transformar aquela área num centro agrário. Aquele prédio ele é muito grande. Muito. Ele tem o bloco A, o bloco B, o auditório e o bloco C. O bloco C é o tamanho do bloco A. Nós vamos utilizar, como era, o bloco A, o B e o auditório para o INCRA. O bloco C, nós vamos tentar fazer uma parceria com algum outro órgão federal. O IBAMA já se manifestou. A minha ideia inicial para tratar com o governo era levar o ITERMA para lá. Depois eu acho que a gente vamos levar também para lá o MDA. E podemos, inclusive, negociar outros segmentos do governo, não só
federal como estadual, que possam se concentrar ali e fazer dali um grande centro agrário, para que o nosso beneficiário que chegue ali naquele local, ele possa resolver várias coisas no mesmo local, sem ter que estar se deslocando muito. Perfeito. Zé Carlos, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você deixasse aqui uma palavra para a nossa audiência. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o Sindicep. O Sindicep, por ser um sindicato que tem demonstrado ao longo dos tempos, aliás, desde que eu conheço, extremamente combativo em defesa do trabalhador e da trabalhadora. Eu quero parabenizar vocês por conta disso, parabenizar as gestões que vêm se sucedendo ao longo do tempo, todas unidas, uníssonas, num só propósito, que é defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras públicas federais. E dizer a vocês que o INCRA, e hoje eu posso dizer isso, que tem uma equipe que, mesmo pequena ainda, ela está com muita vontade de diminuir o sofrimento do trabalhador, da trabalhadora rural, do acampado, do assentado no estado do Maranhão. É esse o nosso propósito e, se nos for dado condições, podem ter certeza que nós vamos fazer muita coisa. E aqui eu garanto, nenhum tostão que vir para o Maranhão vai voltar sem ser aplicado aqui em benefício do nosso povo. Muito obrigado, superintendente. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá.